Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 130. Salmo 130. Esse é um dos 15 salmos chamados Salmos dos Degraus, ou Cânticos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus. Esses 15 salmos eram cantados enquanto os peregrinos iam para Jerusalém todo ano, né? E este é um dos salmos que se chama Salmo de Penitência. Nós vamos, à medida que formos lendo, vamos ver que foi um homem convicto do seu pecado que escreveu esse salmo. Mas não só convicto do seu pecado, ele tinha outras convicções, chegou a outras conclusões que são relevantes para nós hoje, escrito há tantos anos, este salmo. Mas como é a palavra viva do Senhor, ele diz respeito à sua igreja, diz respeito a nós hoje. Vamos ler. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esse homem começa falando já de cara, das profundezas, clamo a ti, Senhor. Como é que ele chegou nas profundezas? O que aconteceu que esse homem está clamando lá do mais profundo lugar? É um clamor de alguém que está desesperado. E nós podemos ver logo pelo contexto todo desse salmo, não era uma coisa pequena que estava atribulando aquele homem. Ele estava no mais profundo lugar. E não era uma questão de saúde, não era uma questão financeira, um problema circunstancial dele, alguma coisa que ele estivesse passando ali. Trata-se do pecado desse homem. E quando se trata de pecado, você não precisa cometer grandes pecados para estar nas profundezas. Você não precisa de uma retroescavadeira, você não precisa de uma máquina especial para fazer um túnel ou um buraco enorme para cair lá dentro e dizer que está nas profundezas. O profeta Abacuque, ele diz a respeito de Deus, numa oração ele diz: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver a transgressão. Um pequeno pecado separa o homem de Deus. Não precisa ser um grande pecado no conceito humano, mas o pecado, qualquer que seja, separa o homem de Deus. E esse homem está dizendo: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Ele teve uma consciência de ter cometido o pecado. E ele percebeu que esse pecado o estava afastando de Deus,
que ele havia escorregado, ele não precisou de muita coisa, ele caiu em algum momento e ele percebeu o que estava acontecendo. Mas ele se volta para o Senhor, ele diz: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele se voltou a Deus em humilhação, ele se prostra diante do Senhor. E no verso 3 ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele está reforçando isso que nós estamos falando. Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor olhar, não há um que passe, não há nada que se possa fazer. Jó, no capítulo 4 do livro de Jó, nós aprendemos lá que Deus atribui imperfeições aos seus anjos. Não pecado, mas imperfeições. O único perfeito é Deus. E Ele, nos seus anjos, que são criaturas, são criação dEle, os santos anjos de Deus, eles não têm pecado. Se tivessem, estariam afastados de Deus. Mas Deus atribui imperfeições. E Jó, no livro de Jó, continua dizendo que quanto mais o homem que habita numa casa de barro, quanto mais, se Deus nos anjos vê imperfeições, quanto mais no ser humano. Há pessoas que não percebem esse pecado. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30 também. Provérbios, capítulo 30. Há um texto, os versículos 12 e 13. Provérbios, capítulo 30, 12 e 13. Ele diz assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Não é que não estão imundos, estão, mas aos seus próprios olhos estão limpos, é que nunca viram a própria imundícia. Mas quando brilha a luz de Deus, quando vem a convicção do pecado, que o Espírito de Deus dá, o homem clama como Isaías: ai de mim. Isaías era um homem de Deus. Mas quando ele viu a glória do Senhor, quando Deus se revelou a ele, ele disse: ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu sou um homem de lábios impuros. E o salmista diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele está no lugar certo. É o menor prostrado diante do Deus Criador. Não é o homem que ordena ao Senhor, que determina. Não, é o homem que está prostrado diante de Deus. Senhor, são minhas súplicas. É igual aquele leproso que chegou diante do Senhor Jesus, se prostrou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Ele não estava dando autorização ao Senhor Jesus: tu podes, eu deixo o Senhor me curar. Não, ele estava dizendo: o Senhor tem poder. Mas se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, eu vou ficar na minha miséria. É assim que o pecador deve chegar-se ao Senhor. Se esse texto de Provérbios não mexe com você, o que é que há com você? Toda vez que eu leio, eu me arrepio.
que há daqueles que pensam que são puros aos próprios olhos, mas que nunca foram purificados da sua imundícia, do seu pecado, que os separa de Deus. Se isso não mexe com você, há algo errado. E se mexe, ainda pode haver algo errado. Eu preciso me prostrar diante do Senhor como esse homem, das profundezas clamar ao Senhor e me prostrar diante dele, suplicar ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração. E Senhor, se tu observares iniquidades, quem subsistirá? Eu não tenho condições. Se o Senhor fizer um escrutínio na minha vida, o Senhor vai encontrar pecados. E Deus encontra, não é o fato de eu não achar que determinada coisa seja pecado, que faz com que aquela coisa não seja. Às vezes nós temos a imaginação infantil, que, olha, se eu achar que tal coisa não está errada, ela não é. A criança brinca, não faz de conta, que isso pode, aquilo não pode, isso é, aquilo lá não é, isso é realidade, aquilo não é. E às vezes nós trazemos isso para a vida espiritual. Achamos, não, eu não me sinto culpado, então eu posso fazer isso. Para mim não é pecado, não significa que não seja. Eu sei o que é pecado e o que não é por isto aqui, através desta palavra, da santa palavra de Deus. E se eu não estudo a palavra de Deus, eu sou culpado de não buscar conhecer a vontade de Deus. Que desprezo para com um rei não é o viver assim desleixadamente. Eu não posso, nem como brasileiro eu posso viver desleixadamente. Eu tenho que conhecer as leis. Se eu quero dirigir no trânsito, eu preciso conhecer as leis. Se eu cometer uma infração, sabendo que é uma infração ou não, eu vou ser multado, eu vou responder por aquilo. Da mesma forma, o pecado que eu cometo, se eu sei que é pecado ou não, ele me separa de Deus. Não é só o pecado que eu sei, que eu conheço. Isso é muito mais sério, meus irmãos, do que nós pensamos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59. O povo estava reclamando que parecia que Deus não ouvia as suas orações, que Deus não intervinha nas circunstâncias. E há pessoas que têm essa reclamação no coração, que Deus não atende. Não adianta eu orar que Deus não atende. Não adianta eu buscar Deus que parece que não acontece nada. E o profeta diz que, eis, Isaías 59, 1 e 2, ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ele está dizendo, não é a mão do Senhor. O problema não está com Deus, que a mão dele está encolhida, que ele não consegue espichar a mão. Não é que o ouvido dele esteja surdo para não ouvir, mas ele põe a coisa no lugar certo. Diz, as vossas iniquidades, os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Você não está sendo atendido em suas orações? Você está percebendo que parece que você ora e não é atendido? Examine o próprio coração, humilhe-se diante de Deus. Deus não tem compromisso em atender, dizer sim a todas as orações, mas há uma comunhão normal entre filho e pai,
aquela comunhão onde você vê, Deus diz não. Deus simplesmente não atende. Às vezes eu oro por determinada coisa e Deus simplesmente diz não. Outras coisas, sim, Ele atende. E outras coisas Ele me mantém esperando com que propósito? Para eu me humilhar diante dEle, para aprender a esperar diante dEle. E talvez seja uma das coisas mais difíceis aprender a esperar, que por natureza nós somos impacientes. E são coisas que Deus vai tratando conosco. E à medida que buscamos o Senhor, percebemos o que há dentro do nosso coração. Voltando para o Salmo 130, o verso 3, ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou quem ficará de pé? Não há ninguém. Mas aí ele fala logo no verso 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Deus não é uma pessoa difícil para tratarmos com Ele. É difícil satisfazê-lo, mas é fácil agradá-lo. Ele é exigente, sim, mas é um pai que facilmente se agrada quando o filho se humilha diante dele, quando o filho procura agradá-lo. Deus não é difícil viver com Deus. Não é aquela pessoa distante que não há nada que você faça que agrade a Ele. Não, é o contrário. Uma pequena inclinação do seu coração para com Deus, para buscá-lo, para confessar o seu pecado, agrada ao Senhor. Contigo está o perdão para que te temam. Existe perdão. O pecado é o nosso problema, mas Deus tem a solução para esse perdão. O pastor Marco falou hoje à noite para falar sobre o Filho, e o perdão só vem através do sangue. A Bíblia toda ensina que é somente pelo derramamento de sangue que é possível o perdão. Por quê? Porque o sangue ele simboliza vida. E o que aconteceu lá no Jardim do Éden, para entendermos a questão do sangue? Lá no Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Então, a penalidade era a morte, era a separação de Deus. Morte física e morte espiritual. Como eles comeram, como Adão era o representante da raça humana, ele arrastou toda a raça humana junto com a queda. E como eu cometo pecado, eu preciso pagar o pecado, pagar isso com a minha vida, ou alguém paga em meu lugar. E é aí que entra a questão do sangue. O sangue simboliza vida, ele é vida, a vida do corpo. Se eu mesmo não quero pagar o meu pecado, eu preciso recorrer a alguém que se entregou por mim. O salmista diz que no Senhor há copiosa redenção. Ele fala no verso 7. Ele diz: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele, no Senhor, há copiosa redenção, ou abundante redenção, um resgate. Há alguém que pagou a culpa plenamente. É o que Paulo fala na carta a Tito. Ele diz que o Senhor Jesus, nosso grande Deus e Salvador, a si mesmo se entregou para nos redimir dos pecados, de todos os pecados. Então,
o salmista, o que ele faz? Quando ele percebe que ele está em pecado, que ele está em falta diante de Deus, ele corre para o Senhor. Em vez de se afastar de Deus, ele avança, ele volta para o Senhor. Ele diz: Senhor, ouve a minha voz, escuta, Senhor, as minhas súplicas. Ele corre para o Senhor, em vez de fugir dele, para ser perdoado, para receber o perdão dos pecados, para ser restaurado. No verso 5, ele diz: eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Essa ânsia por Deus, esse desejo de conhecer a Deus, de ter comunhão com Deus. Eu aguardo o Senhor, eu busco o Senhor com todo o meu coração, e a minha base é a palavra dele, é aquilo que Deus afirma, que Deus já afirmou, e que aquilo que ele afirma a respeito do que ele faz na vida dos que o buscam. Ele promete, ele diz: olha, sou eu que apago todas as suas transgressões. Sou eu que faço isso. Não é você. Você pode tentar se limpar, pode achar que não tem impureza, mas a palavra de Deus diz: não há um justo sequer, nem um sequer. O único homem que viveu perfeitamente aqui neste mundo foi o Senhor Jesus. O Deus que assumiu forma humana, que obedeceu a Deus Pai perfeitamente, como um homem, como um ser humano deveria ter obedecido, como Adão devia ter obedecido e não fez. E com isso todos nós pecamos, todos nós somos incluídos. Qual é a percepção que você tem de si mesmo? Seus olhos são altivos, como aquele que não percebe a própria iniquidade, a própria impureza, ou os seus olhos já foram abertos pelo Senhor? E você humildemente se voltou para Deus, suplicando que Ele abrisse, que Ele lavasse você. Mesmo depois de convertidos, nós precisamos voltar ao Senhor constantemente, diariamente, para sermos purificados pelo Senhor. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a necessidade disso, mais nós percebemos a nossa imperfeição. Quanto mais você se aproxima da luz, tanto mais você vê os seus próprios defeitos, seus próprios pecados, e quanto mais você estuda as Escrituras, mais você percebe o que é, onde é que você está pecando contra Deus e precisa consertar a sua vida. Depois que o salmista fala que ele anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, ele se volta agora para as outras pessoas. Ele diz: mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Um dos indícios de que a pessoa se reconciliou com Deus é o sincero desejo de alertar os outros do perigo que eles estão correndo. Isso é um indício de que você se reconciliou com Deus. Quando você vê a sua própria situação diante de Deus, conserta a sua situação com Deus, você começa a alertar os demais. E aqui é o que o salmista faz. Ele fala para Israel. Quando ele está falando de Israel, ele não está esse Israel de Deus, porque não é o Israel físico, mas é a igreja de Deus. Ele está
falando para os que buscam o Senhor também, estão nessa mesma situação, procurando o Senhor, e às vezes sem entendimento, sem conhecer a mesma graça de Deus. Ele fala: espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. A misericórdia não é uma coisa separada de Deus, é o Senhor, é Ele. Uma vez que você o encontra, uma vez que você tem comunhão com Ele, você tem todas as coisas nele. Deus fez todas as coisas residirem no Senhor Jesus. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Você já parou para pensar que todos os seus pecados estão perdoados? Para você que se reconciliou com Deus. A pessoa que se reconcilia com Deus, que se volta para o Senhor humildemente, suplica o perdão dos pecados, ela tem todos os seus pecados perdoados. Isso é um bálsamo, e nós devemos aplicar esse bálsamo todos os dias ao nosso coração, à nossa mente. Quando o salmista diz que o Senhor unge a minha cabeça com óleo, isso é uma das coisas que nós devemos lembrar, deixar que o Espírito de Deus nos banhe com essa verdade de que os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Essa verdade deve ser renovada todos os dias. Eu devo suplicar: Senhor, aviva o meu coração, faz o meu coração arder novamente com essas verdades tuas, com a certeza de que o Senhor é a minha redenção. É o Senhor quem me redime de todas as minhas iniquidades, de todos os meus pecados, de toda a minha impureza. E eu não sou puro aos meus próprios olhos. Pelo contrário, eu percebo, Senhor, a minha miséria, mas eu percebo também a Tua provisão, a Tua abundante provisão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quer dizer, onde havia um copo de pecado, existe ali um mar de graça, não tem nem comparação. Você já provou isso? Ou você ainda é puro aos seus próprios olhos? Ou você nem percebe a iniquidade do seu próprio coração? O único que pode provar a redenção dos seus próprios pecados é aquele que admite os seus próprios pecados. E chegar diante de Deus como esse salmista chegou, ele disse: das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Não resista à convicção do Espírito de Deus, mas se submeta, reconheça, abra a mão. A palavra de Deus diz que confessar, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E não é prosperar financeiramente, mas aquele que as confessa, que confessa as suas transgressões e as deixa, esse receberá, alcançará misericórdia. E esse confessar de Provérbios, que é confessar as transgressões, é abrir a mão. Eu estou com a mão fechada, com o pecado escondido. Na verdade, não é escondido, que Deus conhece todas as coisas. Eu estou iludindo a mim mesmo, enganando a mim e aos outros. O confessar é abrir a mão, dizer: Senhor, está aqui, eu perco o chão, eu não tenho mais
base nenhuma na minha própria justiça, na minha própria retidão, mas está aqui, Senhor. Eu, com vergonha, eu confesso, mas é o que o Senhor vê, é quem eu sou. E dessa forma eu me achego a Ti, Senhor. É essa pessoa que experimenta a redenção de todas as suas iniquidades, que no Senhor há misericórdia, nele, copiosa redenção, abundante redenção. Curve a sua fronte diante do Senhor. Tu nos conheces a todos, Senhor. Eu te dou graças por isso. Te dou graças porque podemos nos achegar a Ti das profundezas e clamar ao Senhor, e suplicar ao Senhor, que o Senhor nos socorra. E eu te suplico por cada um aqui hoje à noite. Ó Senhor, que o Teu Espírito opere no coração de cada um. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que a Tua salvação se manifeste poderosamente. E que a confiança, Senhor, daqueles que já Te conhecem seja aumentada. Que a confiança dos que já se reconciliaram contigo, que Tu os ensines a descansar em Ti, Senhor, plenamente no Senhor, na Tua misericórdia, na Tua redenção. E os que ainda não Te conhecem, Senhor, que sejam despertados e sejam libertos, Senhor, do terrível destino daqueles que não se reconciliam contigo. Clamamos a Tua misericórdia. No nome de Jesus, Senhor. Amém.